Bom, olha, quase, né, a maioria ele comentou que é doença mental, vê coisas, vê amigos invisíveis. Então vamos passar a primeira pergunta ao doutor Abelardo Silva, que é médico psiquiatra. Doutor, na verdade, o que é esquizofrenia? Que a gente tem aí grandes nomes, por exemplo, Van Gogh, né, foi considerado como um esquizofrênico. O que é, doutor, a esquizofrenia? Na verdade, o Van Gogh tinha mais um transtorno do humor, depois ficou sabendo. Mas a esquizofrenia é um transtorno mental grave, né, que exige uma ação decisiva, enérgica, não dando espaço a contemporizações, né, a tratamentos prolongados, porque aí pode ocorrer a cronicidade. Eu digo isso porque 20 a 30% dos casos de esquizofrenia, quando diagnosticados inicialmente, têm remissão. Os outros 2/3 também, quando tratados adequadamente, e também se consegue que fica com poucas limitações, e o restante, sim, aí seriam casos mais refratários, né? A esquizofrenia, a palavra esquizofrenia esse termo foi criado pelo ilustre psiquiatra Eugen Bleuler, psiquiatra suíço. Esquizo e freno, né? Quer dizer a divisão da alma, a divisão do ser, a divisão do pensamento. O Bleuler, ele também se embasou, né, nos conhecimentos de Carl Gustav Jung, outro psiquiatra suíço, que fez a teoria da cisão, do eu. Então, o que é essa cisão? É uma cisão da parte do pensamento, das emoções e do comportamento. Existe uma fratura aí nessa parte, né? O próprio Freud tem as teorias psicanalíticas, mas Freud se dedicou mais à parte das neuroses, mas tem atribuições também nessa parte. Mas o que as pessoas comentaram nas ruas, doutor, isso de ver coisas, é fato? Isso acontece mesmo? O que sente um esquizofrênico? Qual é o perfil de um esquizofrênico? Exatamente. Então a gente pode descrever assim, o esquizofrênico teve uma cisão do eu dele, tá, com a realidade externa. Então ele mistura o subjetivo... Ele tem duas realidades, entre aspas, assim, ele tem a dele e a... Ele mistura. Mas aí fica uma só... Seria uma alucinação, não sei, Sim. Tratado como alucinação, não? Aí entram os sintomas, né, da esquizofrenia, que são alucinações, delírios, né, e a desorganização do pensamento. Então ele imagina que aquilo pode estar acontecendo e para ele é uma verdade, aquilo está acontecendo. Exatamente. No momento que ele está em crise. Exato, ele mistura a fantasia com a realidade. O ego dele, o eu dele, porque nós temos um eu, né, e nós nos damos conta do mundo externo. E existe uma limitação, né, entre o eu, o mundo interno, e o mundo externo. O esquizofrênico mistura, né, a subjetividade dele vai para a realidade, então aí entra os delírios, as fantasias, os delírios onipotentes, os delírios de grandeza. Então, os sintomas da esquizofrenia, principalmente, é um afrouxamento das associações, do pensamento. É uma desorganização do pensamento, é o pensamento desagregado. A pessoa não diria coisa com coisa. Mas isso neurologicamente também tem uma disfunção, uma patologia neurológica. Aí nós vamos entrar na etiologia. Então, em relação aos sintomas que foi citado, a pessoa tem esse pensamento desorganizado, uma rigidez afetiva, e pode ocorrer também esses sintomas de alucinações, delírios, né? E tem vários tipos de esquizofrenia. A esquizofrenia desorganizada, a hebefrênica, a esquizofrenia paranoide, que tem esses delírios, essas alucinações, mais delírios persecutórios, a catatonia. Então tem vários tipos. Então aí, pegando o gancho da Cristina, aí se vê assim que a manifestação da esquizofrenia é de diversas maneiras. Então a gente pode falar talvez até em esquizofrenias, porque a etiologia
teria várias causas que contribuem nisso. Até a etiologia biológica, a parte biológica, os estudos genéticos, hoje mostram que existem vários genes para a esquizofrenia, que não é um único gene que causa a esquizofrenia. E mesmo nos estudos genéticos se vê o seguinte, quando se estuda gêmeos monozigóticos, aqueles gêmeos idênticos, quando um gêmeo tem esquizofrenia, gêmeos criados por pais, não pelos pais biológicos, por pais adotivos de famílias que não têm esquizofrenia. Então, um desses gêmeos, 50% de probabilidade, quando tem 50% dos gêmeos, um ser esquizofrênico. Né? Agora, o outro não. Por que que o outro não? Né? Aí se pensa nos fatores psicossociais e psicológicos que também desencadeiam. Então, há uma predisposição já constitucional, hereditária, genética para a esquizofrenia e algum fator que desencadeia. Vamos incluir aqui no nosso papo a presidente da Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos, Juraci Bise, boa tarde, bem-vinda, e a Maria Coelho Cruz, que é a vice-presidente da associação, que é sem fins lucrativos, é uma entidade da sociedade civil com finalidade filantrópica. Vamos falar um pouquinho sobre, vocês podem contar assim um pouquinho do caso de cada uma? Pois não. Eu tenho um filho de 32 anos que padeceu esquizofrenia aos 16 anos. Aparentemente era uma pessoa normal. Surfava, estudava. Aí um dia ele saiu para surfar e os colegas voltaram e disseram: tia, ele não surfou, ele não fez nada, ficou quieto, falando sozinho. Aí eu me preocupei e procurei já fazer o que será que está acontecendo. No primeiro momento a gente pensa em droga. E aí comecei a ver o que estava acontecendo, mas no primeiro momento não encontrei nada de droga. Aí comecei a levar nos médicos, não achavam nada. Queria arranjar um pouquinho de água, por favor? Sim. Com a boca seca. E aí, um dia eu cheguei do trabalho e ele perdeu a chave de casa. E ele queria entrar, e ele ficou nervoso. E aí, os vizinhos, ele queria pegar uma escada e subir no terceiro andar. E aí ninguém queria deixar, né? E aí, chamaram a polícia. Está em crise, é drogado. E ele dizia: não sou drogado. E aí... Pois é, vamos só passar um minutinho aqui para o doutor. Doutor, é o que ela está comentando, a questão das drogas, e aí o filho com 16 anos, até chegar ao diagnóstico de esquizofrenia deve ser meio difícil, porque tu tem um filho, aí tu vai leva no médico, leva no outro. Esse diagnóstico, vamos supor, precoce, facilita o tratamento da doença? Com certeza, né? Quanto antes é feito esse diagnóstico, é detectado, quando aparecem os primeiros sintomas, que geralmente ocorrem antes dos 25 anos, 15 anos, né, até 35, mas tem casos de esquizofrenia que já começam mais cedo, a esquizofrenia precoce, a tardia, mas é bem nessa fase mesmo. E criança, né, não, doutor? Criança não também ocorre. Abaixo dos 15 anos é a maior incidência? Não, a menor incidência. Dos 15 anos até os 35 é a maior incidência. Né? Depois tem esquizofrenia também tardia, que pode aparecer mais tarde, então aparece menos com mais idade e na infância menos, mas existe casos também, bastante casos de esquizofrenia na infância. Que fatores desencadeiam a esquizofrenia, doutor? Como é que começa isso? É num surto, é num trauma, é genético? A maneira que desencadeia a esquizofrenia, às vezes pode ser de forma abrupta, né, como parece que é o caso, né, da senhora que... Antes não tinha tido nenhum nada, a senhora não tinha notado nada de diferente assim com seu filho? Ele estava aparentemente tranquilo, mas nesse dia acho que ele ficou bravo, nervoso, porque forçaram ele. Aí ele queria subir, não deixavam, e aí ele ficou muito nervoso.
Aí ele começou a bater a cabeça no vidro, porque ele nunca agredia ninguém, mas aí começaram a forçar que ele não podia subir. Passou por um estresse, assim, ele se sentiu estressado. Ele se sentiu estressado, e aí forçaram, e aí chamaram a polícia e levaram. A polícia falou, não, ele não é drogado, nada, ele deve estar doente. Aí levaram para o São Pedro, e ali eles fizeram o diagnóstico de esquizofrênico. Aí foi um choque muito grande. Na realidade, a esquizofrenia é um sofrimento para a pessoa, tanto que ele batia com a cabeça, né? Ele estava extremamente angustiado, e para a família, né? Porque vê a pessoa nesse estado. Foi um Mas choque. quando o desencadeante, assim, quando aparece sintomas abruptamente, até o prognóstico é melhor, né? Pode se tratar quando a sintomatologia é mais florida, é mais clara. Mas, geralmente, não é sempre que ocorre isso na esquizofrenia. Muitas vezes, a esquizofrenia inicia com sintomas prodômicos, a pessoa vai ficando mais retraída, mais isolada. Como o que, doutor? Desculpa, não entendi. Sintomas iniciais, seriam os pródromos da doença, antes de começar propriamente a doença. É como uma gripe, um resfriado, que a gente começa a sentir cansado, mal-estar, lá pelas tantas vem a febre, vem os sintomas. Na esquizofrenia também começa assim, um retraimento, um isolamento, um desleixo. Começa devagarinho e depois... Pode. E aí vai até um dia que estoura, assim, é como se fosse a doença aflora. Tá, mas isso é o comum ser dessa forma, progredir? Ou é mais comum, por exemplo, o que aconteceu? É mais comum ela vir com pródromos. A gente na história vê isso, né? Mas isso também pode ocorrer, a pessoa... A gente acha que de repente os familiares nem percebem, né? De repente ele começa a perceber que ele está um pouco mais quieto, um pouco assim. De repente nem percebe que já está acontecendo esse processo. Eu acho que já estava acontecendo isso. E hoje em dia também há essa dificuldade pelo uso de drogas, que está muito difundido, isso ocorre muito, e pode ser, muitas vezes, um efeito de alguma droga que dá um efeito assim, semelhante à esquizofrenia. Tem os alucinógenos, né, os psicodislépticos, o LSD. Uma vez eu conversei com um menino que tinha acabado de fumar crack. Tá, eu estava fazendo campanha política no interior, veio um menininho me pedir, eu comecei a conversar com ele me falou, tinha o quê? 10, 11 anos, assim, E ele começou a me contar, porque eu seriamente nem sabia como é que era, ele falou da latinha, de não sei do que e tal, me mostrou os dedos queimados, e ele começou a me contar o que ele via, o que ele enxergava, o que ele queria fazer. E aí, assim, via pessoas, conversava, tinha uma pessoa do lado e eu não enxergava, mas ele enxergava. Então, eu via, assim, eu acho que esses surtos, assim, de quem usa drogas, deve ser muito semelhante a um surto, por exemplo, de um esquizofrênico. Será que não, doutor? Exatamente, porque aí a gente remonta à etiologia. Uma das causas da esquizofrenia, das hipóteses etiológicas, é das alterações dos neurotransmissores, principalmente a dopamina. E as drogas, elas afetam os neurotransmissores e aí criam delírios semelhantes à esquizofrenia, né? E também tem outro fato que é muito importante, que trabalhos atuais mostram que os adolescentes que fumam maconha antes dos 18 anos têm alta probabilidade de fazer muito maior um quadro de esquizofrenia, pelas alterações que então, a droga, a maconha, causa no cérebro. Então, a maconha não é inócua. Sim. Né? Não é uma situação... Numa fase de crescimento, né, de formação, seria por causa disso, doutor? Exatamente. Isso é outra situação. A mielinização do cérebro, ela começa precocemente, ela vai terminar mais adiante. Né? Ela, por 20 anos, 20 e poucos anos. Então, qualquer fator que interfira nesse desenvolvimento cerebral, com 18 anos, antes dos 18 anos, 14, 15, 13 anos, o cérebro está se formando, está se desenvolvendo. Então, qualquer fator pode desencadear um caso, né, a esquizofrenia. E hoje tem várias etiologias da esquizofrenia, que seria, além dessas hipóteses dos neurotransmissores, que funciona, porque tanto que a medicação que age na dopamina e outros neurotransmissores muda o quadro, melhora bastante, a pessoa às vezes reverte o problema, então tem a ver essa causa orgânica, mas outros fatores hoje em dia, ultimamente, estão sendo pesquisados, são fatores virais, microbianos, então os fatores virais até na época pré-natal. Então, tem uma associação até com o vírus da gripe, das grávidas que ficaram grávidas, vão ter maior incidência.
só colocar aqui no papo a dona Marília Coelho Cruz, que é vice-presidente da Associação Gaúcha de Familiares de Esquizofrênicos. Eu gostaria que a senhora também contasse, desse o seu depoimento em relação à sua família. Meu filho hoje está com 44 anos, já há 22 anos está com a doença. E no início eu dizia assim, de repente, teve um surto, ele estava no trabalho, ele se formou em técnico eletrônico, estava trabalhando e aí ele teve um surto, veio para casa, passou mal, teve um encaminhamento, teve que ser internado e a gente sempre achava que era de repente, né? Mas na verdade depois a gente vai vendo assim, ele já vinha e ele estava tratando há 2 anos com uma psicóloga, porque a gente sempre atento, vendo que ele ficava um pouco diferente e tal, então já estava tratando há 2 anos com uma psicóloga e aí desencadeou de repente a esquizofrenia. E depois nesse período todo, nessa vivência que a gente vai aprendendo com a doença e no convívio com outras mães e nesse aprendizado todo que a gente adquire no decorrer do tempo, eu fui vendo que não foi de repente. Eu sei exatamente, às vezes, lá quando ele era pequeno, de manifestações que hoje, depois quando a gente vê nos livros, assim, sintomas da esquizofrenia, eu vejo no meu filho desde que ele era pequeno. Mas algum momento... por exemplo, o que a senhora poderia relatar? Até um alerta para quem está assistindo o programa agora, pois já é uma utilidade, né? Assim, por exemplo, ele... de madrugada ele acordava, não queria dormir, queria brincar. Então, meu marido trabalhava na Varig, tinha que levantar muito cedo, e eu então me levantava com ele, ia para a sala brincar com ele, porque ele não queria dormir. Coisa banal que qualquer criança tem, né? Bom, um fator que eu fui juntando no decorrer do tempo. Depois, na escola, ele fazia rapidamente o trabalho e aí ele queria ser sempre muito avaliado. Ele botava uma vírgula, ele queria que a professora avaliasse que estava bom aquilo. Não é uma coisa normal numa criança, mas no decorrer da vida da gente era normal, porque mas ele já era diferente. Então, me chamava no colégio, a professora botava ele sentado no meio de 2 classes para ele não levantar, para não perturbar a aula. Nunca foi agressivo, nada, mas ele era muito carinhoso, muito sensível. Eu dizia para minha mãe, jamais pensando em doença mental, em esquizofrenia, o Leonardo parece um cristal, que se eu deixar cair, ele vai quebrar. Aí, bota para fazer natação, entra no movimento escoteiro, sofreu horrores no movimento escoteiro. Eu e meu marido entramos também para ajudar, para ser homem e tal, e ficar mais forte, mais valente. E ele sofrendo, porque ele era sensível, mas ele gostava, ele ia. Vivemos 15 anos naquela movimento de grupo de jovens. Então, ele adoeceu com 22 anos. Eu acho que não adoeceu antes, porque nós não deixamos, a gente foi levando a coisa adiante, suprindo as necessidades que ele já mostrava, a gente ia botando coisas daqui e dali e levamos. Mas chegou a ter assim, um momento que vocês tiveram que levar para o médico para ser avaliado ou foi uma evolução? Não, a evolução toda dessa sensibilidade, da coisa de querer sempre fazer bem feito, se não era bem feito, ele ficava muito preocupado, ele sempre muito preocupado com a avaliação que faziam dele. Foi ótimo aluno, foi ótimo. Não achava assim, ele é perfeccionista. É só fazer, não, que bom que ele gosta disso e ele é perfeccionista. A gente achava até, né? Isso é um ponto positivo. Pois é. Mas agora não é. Agora a gente vê que não é. E daí, de repente, ele sofria muito com isso, mas falou, mas os limites, eu exagero. Era demais aquilo, ele tinha que ser no meio e ele era do extremo, em todas as coisas. Tá com quantos anos hoje? 32. 32. Queria fazer uma pergunta para você. Pois não. Esse meu filho é adotivo. E a primeira que eu anotei foi no dia que ele descobriu que era adotivo. O senhor acha que tem alguma coisa a ver? Que idade ele tinha? Ele tinha 9 anos. Quer dizer, quando eu contei, na realidade, ele tinha 5. Nesse dia eu não percebi nada. Mas quando ele tinha 9 anos, o dia que meu filho mais velho se formou médico,
E ele estava todo arrumadinho para ir para a formatura e 2 amigos disseram, você vai aonde? Ele falou, vou na formatura do meu irmão. Sério para ele, mas teu irmão não é esse, teu irmão deve ser algum vagabundo por aí. Nossa, Quem falou isso? 2 colegas. Eu acho que nesse dia foi que... São fatores estressores, né, que é difícil determinar se foi ali que desencadeou o processo, mas é claro que isso é uma situação que abala, que estressa, né? Então, é interessante ali que tem as 2 situações, a senhora refere mais insidiosamente, que começou, a senhora refere mais abruptamente, mas tem um fato em comum, né, que ambas citaram, que é a sensibilidade da criança, que eles são frágeis, que eles são sensíveis. Exatamente, eu nos 30 anos que eu tenho de experiência em psiquiatria, quando falo que o esquizofrênico é rígido, né, não é, né, eu acredito, né, com a experiência que eu tenho hoje, que essa aparente rigidez do esquizofrênico seria uma defesa do mundo. Ele é muito sensível, ele é muito frágil. A senhora disse assim, meu filho sempre foi um cristal. Né? E a senhora disse que também seu filho sempre foi extremamente um menino carinhoso. sensível. E geralmente o problema surge aos 16 anos, aos 20 e poucos anos, como a senhora falou, aos 22 anos, quando a criança, o adolescente já sai do lar e vai enfrentar mais o mundo. Então, geralmente, são pessoas que são mais sensíveis, às vezes também foram bem protegidas, mas tem muitas crianças que são bem protegidas, é ótimo para se estruturarem bem, terem um bom desenvolvimento psicológico. Mas o mundo, quando começa a realidade, geralmente um serviço militar, que dá esse momento de ruptura, próximo ao serviço militar, quando o comércio sai de casa, o primeiro emprego. Sim, enfrentar a realidade, assim, essa dificuldade. ele vai ter que fazer alguma coisa. E a faculdade também, né? Por outro lado, acho que é importante também citar que as mães não podem se sentir culpadas quando tem daqui a pouco, filho. assim que saiu do ninho... Mas não pode se sentir culpado pelo seguinte, porque tem famílias que não têm problemas e vão ter filhos esquizofrênicos, mas também a gente não pode deixar de considerar fatores psicológicos que podem ajudar, né, a precipitar lá pelas tantas a esquizofrenia, famílias hostis. A senhora tem outros casos na família com esquizofrênico? Não diretamente, mas antepassados, sim. Procurando, a gente encontra, assim, diversos. Porque de primeiro não tinha muito diagnóstico. A gente não chamava isso, né? Não, mas não tinha diagnóstico. Eu vou lhe dizer mais, não existe família que a gente olhe para trás, não vai ter um caso de uma pessoa diferente, de esquizofrenia, de alcoolismo. Isso aí ocorre. Todo mundo é meio diferente, né? Eu digo para eles, eu sou um pouco também, bastante. Eu acho que como a gente encara, né, esse tipo de situação, acho que muda muito. Mas agora, eu acho bem importante isso, essa maneira de encarar, que é uma das propostas nossas lá da associação, é isso. No momento, eu estou há 12 anos lá, faço um trabalho voluntário, a Juraci também, e lá todo mundo faz trabalho voluntário, mas a importância desse agrupamento, desse dar as mãos e levar o problema juntas, que o que eu sinto no início, quando era sozinha, eu batalhava sozinha e achava que era só eu. A Juraci vinha agora conversando, dizendo, quando eu vi no jornal uma associação de familiares, ela disse, puxa, mas então não sou só eu que tenho problema. As pessoas ficam, acho que, isoladas e também, não sei se tem isso, mas ficam como se fosse diferente, uma vergonha, uma coisa assim, não sabe como tratar isso. E se não tem mais pessoas nos ajudando e fazendo esse trabalho, porque estão escondidas atrás do preconceito. Porque o preconceito faz com que... Mas esse preconceito a gente foi formada culturalmente, de ter medo e de ficar longe do doente mental. Mas isso vai passar do quê? Tu vê por filmes, esquizofrênico, tu vê em novela, esquizofrênico tem problema, um crime. Depende como é passado isso. A mídia, em forma de filme, em forma de novela. A mídia vai aparecer. Quem matou é o esquizofrênico. Exatamente. Quem comete delito primeiro é um esquizofrênico. Deixa eu colocar junto aqui na... Assim, ontem eu fui assistir um filme muito bom, muito legal, que é o Cisne Negro.
e que tem tudo a ver com o que a gente está conversando a respeito disso, né? Até vou colocar o trailer para o pessoal assistir. O Cisne era esquizofrênico, Adriana? Não, na verdade é o seguinte, a bailarina, eu tenho a história aqui para a gente colocar, vou colocar aqui, vou botar o trailer para todo mundo assistir aqui, ó, enquanto isso. O filme foi lançado agora em 2010, vencedor de 4 Oscars, e conta a história de uma bailarina, que é a Nina, que possui sérios problemas interiores, especialmente com a mãe, que é uma bailarina aposentada e que incentiva a ambição profissional da filha. O diretor artístico da companhia decide substituir a primeira bailarina na apresentação de abertura da temporada, que é o Lago dos Cisnes, e a Nina é a sua primeira escolha. Mas surge uma concorrente, a nova bailarina, que é a Lily. As duas desenvolvem uma amizade conflituosa, repleta de rivalidade, e a Nina começa a entrar em contato com o seu lado mais sombrio, com uma inconsequência que começa a destruí-la, né? E esse assunto ontem é bem forte, porque ela sofreu estresse por todas as áreas, profissional, familiar. É a Natalie Portman, cara. E isso ganhou o Oscar de melhor atriz, muito boa, ela está maravilhosa nesse filme. E realmente o assunto é muito pesado, assim, na maneira que foi tratado, virou quase um suspense, né? Um suspense, um filme quase de terror, assim, como foi colocado. Só que eu acho que é um assunto bem importante para tratar como nós estamos tratando aqui, até para desmistificar esse tipo de assunto, para a gente tratar muito bem de frente, né? E de repente ser uma coisa mais leve, muito mais leve do que já foi apresentado no cinema. Só que é uma dica bem interessante só para a pessoa saber. Tá passando é um filme aonde, pesado. por isso? Eu assisti no Guion, tem no shopping Moinhos de Vento, no Barra Shopping também. Agora ela está maravilhosa. Doutor, já assistiu? Já assisti, é um filme assim bastante psicológico e bem interessante, porque tu falas assim dessa situação da exigência, né, materna, dessa Uma parte frustração da mãe, a né? ambição dela, a frustração, mas também existe exigências internas da própria pessoa. E o filme eu acho que mostra muito bem, né? A perfeição. dependendo do lado que se olha, tu pode ver por esse lado de fora, da exigência, da ambição, né? Mas também o lado interno, porque no filme Cisne Branco e o Cisne Negro, aí é uma dicotomia, né? Da pureza, que é a bailarina que fazia o Cisne Branco, a Nina, né? Significava a pureza, ela era jovem, e o Cisne Negro, ela já era uma mulher madura, uma mulher já vivida, que já tinha outra experiência, né? Tanto que até tem cenas ali no filme que ela aparece olhando pela janela do trem, que a gente pode entender como a vida passando, que ela via, ela olhava, e até a bailarina de costas, as bailarinas são todas um pouco parecidas com o Coque, né? Até se assemelhava com ela assim mais tarde, né? Então a pureza. E isso e também o outro lado da experiência vivida. Isso também nas mulheres existe esse conflito interno entre a pureza, ser pura ou ser uma devassa. Sim, né? Que é o que a mãe exigia a pureza, chamava ela de meu docinho. Então, ela chamava o tempo meu docinho. Preto, e o coreógrafo sempre chamando ela para uma coisa pesada. Assim, sim, minha louca, tarada. Não, e o interessante no filme é isso, que ele tenta pegar, ele achou assim que era difícil aquela mulher mais vivida, experiente, fazer o papel da pureza. Agora, a outra teria que ter o outro lado, que ele queria colocar as duas em uma só. É dicotomia nessa situação. Pra gente comentar, o Bruna Surfistinha, que eu fui assistir. Também assisti. E aí eu já li uma crítica na Folha que bateu exatamente com tudo aquilo que eu pensei, a minha crítica em relação a esse filme. Vamos trazer adolescentes aqui, vamos trazer a Fernanda Basco, que é psicóloga, também trata com adolescentes. Mas antes disso, deixa eu abrir o telefone aqui ao vivo para você participar, que é o 3211-6998. Nós estamos hoje falando sobre esquizofrenia. Enquanto você vai ligando, vamos ver então se tem aí já alguém na linha para participar. 3211-6998. Manuel de Cidreira. Boa tarde, Manuel. Oi, Manuel, tá ouvindo? Tem que ouvir só pelo telefone. Tá bom. E aí nós vamos então começar a abrir para que as pessoas possam participar e mostrar que este assunto, de repente, quem tem na família... Doutor Abelardo Ciulla, a doutora Janaína Costa, advogada, falou a respeito da responsabilidade, mas essa perícia... na linha, tá ok. Sim, vamos... Caia, pode ser? Vamos lá, Manuel, boa tarde. Não, é que não está o retorno aqui para baixo, só. A gente não está ouvindo aqui no estúdio. Cidreira, né? Mas, doutora Abelardo Ciulla,
passa por uma perícia do profissional do comportamento, no caso, um psiquiatra. Em que momento é passível de uma interdição ou não, ou a doença pode ser controlada e a pessoa viver com a esquizofrenia e socialmente? É possível isso? Não, é que no caso da interdição, a pessoa ficou com defeitos esquizofrênicos. Então, ele tem limitações, né, que impedem ele de ter assim um juízo crítico, de avaliar as situações, né? E os casos de interdição sempre são de esquizofrenia ou de deficiência mental. Né? São casos já bem avançados, de onde a retardo pessoa mental, não consegue mais discernir o que é bom e o que é ruim Mas para não ela. são todos esquizofrênicos, existem não casos são todos. dentro Tem da esquizofrênico doença. que tem vida normal, tem casos que- trabalha, vive sozinho, constitui Ganha família. prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel, Exato. Nobel, que é o Meu filho já está matemático. trabalhando. Ainda tem isso? Nós temos o matemático e tem outras personalidades, Tem né? outras personalidades que o pessoal fala que... foram, né, diagnosticadas Eu como achava realmente, e esquizofrenia. pelo que eu tinha lido também, que o Van Gogh era esquizofrênico, então não foi comprovado. Ele entrou mais no espectro agora bipolar do que da Bipolar, esquizofrenia. então quando ele arrancou aquela orelha, Isso, foi exatamente. um surto Isso, de quando ele brigou discutiu com o Gauguin, né? Gauguin e foi entregar... Isso, exatamente. Telefone para Quando ele morre, participar. ele disse, Gauguin é meu mestre ainda, né? Eles Imagina. tinham uma afinidade muito grande. É Tá o aí, ó, matemático pra você John no Forbes vídeo. Nash, professor e prêmio Nobel de Economia, retratado no filme Uma Mente Brilhante. Isso aí, ele ganhou o prêmio, né? Como matemático, Isso. por uma teoria, né? Que eles são super inteligentes. A maioria deles são inteligentes. Quase todos, por exemplo, na associação, que é o meu contato, que é o nosso contato com... Na Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes a Esquizofrênicos. maioria deles tem um nível médio a superior, tem formados em engenharia. O meu filho era técnico eletrônico, tem advogado, tem a Cláudia, que tirou o curso na ESPM, propaganda e marketing, né? A maioria deles tem um nível... Eles pedem um pouquinho. E lá a gente tem aulas de inglês, tem aula de cultura geral, porque a nossa atividade lá não é terapia, é convívio social e ocupação do tempo, porque senão eles ficam em casa só dormindo e sem motivação de vida.